No livro Vida, um guia da autossuficiência, encontrei um artigo que mostra a forma de construir um catavento hidráulico usando apenas materiais que podem ser adquiridos em sucatas. Segundo o que diz o livro, esse catavento pode ser construído por qualquer pessoa desde que esta possua algumas noções elementares de mecânica, sendo necessário dispor somente de canos velhos, uma viga ou tora de madeira usada, 2 tambores de 200 litros, um pistão de bomba de água caseira, uma válvula de retenção, um diferencial e uma roda de automóvel. Para construir a bomba, o primeiro passo é cortar os 2 tambores ao meio no sentido vertical. Depois disso, colocam-se as partes dos tambores em hastes feitas com tubo de 3/4 de polegada, com mais ou menos 3 metros de comprimento. As 4 hastes são fixadas numa roda de carro. Para prender as hastes à roda, pode utilizar-se a solda elétrica ou solda. O passo seguinte é fixar a roda no eixo do diferencial encontrado em sucata de veículos, também por meio de solda. A caixa do diferencial tem de ser fixada na viga de madeira com 4 metros de altura, sendo que aproximadamente 1 metro deve ser enterrado no chão para sustentação. Para a perfeita fixação do diferencial na viga de madeira, solde 4 pequenas hastes de ferro na caixa do diferencial. Estas hastes servirão de apoio para a fixação na viga de madeira com parafusos. É muito importante que o lado do eixo do diferencial que não for usado deva ter anulado a sua rotação por meio de solda para que o outro eixo não gire em falso. A seguir, trabalhe no eixo central do diferencial, soldando um braço de ferro cujo comprimento não deverá ultrapassar a metade do tamanho do curso da bomba-pistão, como se fosse um pedal de bicicleta. Este terá uma rotação circular, movendo uma outra haste de ferro que terá aproximadamente 1 metro de comprimento. Na sua parte inferior deverá ser locada com uma presilha que manterá o curso da haste com um único sentido. Para construir a bomba de água, pode-se utilizar o pistão de uma bomba caseira encontrada num ferro velho, acoplada a um cano de água. Quando o braço da alavanca sobe, puxa a água e quando desce, ela empurra a água do cano que deve ser ligado a um reservatório. Não se esqueça de colocar uma espécie de diáfragma, válvula de retenção, no fundo do poço, que impede que o líquido volte para a fonte de água. A pressão interna do cano libera a saída da água através de um outro cano. Uma segunda válvula de retenção deverá ser colocada no cano que desemboca no reservatório de água para impedir a entrada de ar. O esquema ficará então assim. Enquanto uma válvula de retenção fecha, a outra permanece aberta e vice-versa. Como, por esse mecanismo, o fluxo de água é descontínuo, além de limitar a capacidade em apenas 240 litros por hora, aproximadamente, deverá colocar no pistão uma câmara de compensação encontrada em casa de materiais hidráulicos ou mesmo em ferro velho, bastando para a sua colocação seguir as instruções do fabricante. Por esse sistema, a água puxada pela bomba é distribuída para o cano de saída e para a câmara de compensação, que tem um reservatório de ar. Quando a bomba desce, o ar que fica comprimido empurra a água para fora, garantindo dessa maneira um fluxo contínuo de líquido. Para isto será necessário um cano maior do que 1 polegada para a sucção. Assim será possível duplicar a capacidade de 240 litros de água por hora. A cartilha do agricultor tem também um artigo muito interessante sobre a construção de um catavento deste tipo. Pode ser muito útil a consulta desse artigo para quem pretender seguir em frente com um projeto destes, seguindo as suas orientações técnicas. Não é muito prático falar desse projeto neste vídeo, no entanto, quem quiser consultar esse artigo pode acessar o meu blog, cujo link fica no card final deste vídeo e também na descrição. Fica também o link para o artigo do meu blog sobre o primeiro catavento.